e chegámos à conclusão que existiam 300 projetos já em curso, utilizando a inteligência artificial. O Ministério, ou a área governativa com mais projetos é a saúde. Estamos a falar a nível do Governo Central. Estado. Estamos a falar de Estado, exatamente. Ou seja, a administração pública. Okay. E, portanto, o Ministério da Saúde era a área da saúde, era o que tinha mais projetos. E o que é que nós fizemos depois de fazer este levantamento? Nós fomos conhecer alguns destes projetos. Por exemplo, fomos à Unidade Local de Saúde de Coimbra, que é, dentro da área da saúde, é a entidade que tem mais projetos em curso, cerca de 40, em mais de 110 projetos na área da saúde, portanto é bastante relevante. 40 em 300? Não, mais de 110 projetos na área da saúde, dos mais de 300 no total, cerca de 111 projetos são da área da saúde, e desses 111, a 40. Unidade Local de Saúde de Coimbra tem quase 40 e muitos projetos. E um dos projetos que nós fomos conhecer utiliza a solução de um transcritor de voz para acompanhar uma consulta de um médico ou de uma médica de família com o paciente, em que basicamente o médico ou a médica está a falar, eu estou a dizer, está a falar comigo porque eu testei mesmo a solução. E portanto o clínico está a fazer-me perguntas, o que é que eu tenho, que dores é que tenho, depois vai conversar, eu acho que deve fazer isto, eu acho que deve tomar aquilo, e no final, portanto, sempre olhar para mim, nunca, porque não tenho necessidade de tirar apontamentos de nada, e no final a consulta fica toda ela registada com a prescrição que me foi feita. E eu acho que eu estou a dar este exemplo porque é um exemplo em que a inteligência artificial permite humanizar a prestação de um serviço público, no caso da prestação de cuidados de saúde. Qualquer um de nós já foi ao médico, e aquilo que às vezes me faz um bocadinho de confusão é quando estão a falar comigo... A olhar para o computador. Sim, a escrever e não estão a olhar. E eu percebo, porque o médico ou a médica tem que estar a tirar notas. Se nós conseguimos utilizar a tecnologia para humanizar os cuidados de saúde, eu acho que é extraordinário. E, portanto, fizemos estas visitas, fizemos sessões de auscultação presenciais, mas também utilizando, obviamente, tirando partido das novas tecnologias. No participa.gov.pt estivemos durante um mês a recolher contributos. Depois fizemos sessões com especialistas da academia, universidades, politécnicos. Fizemos uma ação também com grandes empresas, com startups, com pequenas e médias empresas, e recebemos mais de 1.200 contributos nestes cerca de 3 meses. 1.217 contributos, para ser mais precisa. E, portanto, o objetivo era colocar o documento em consulta pública em março e apresentar a agenda em abril. Tendo nós entrado em gestão, optámos obviamente por não apresentar, ficará em pasta de transição para o governo que virá a seguir. O que é que eu tenho a certeza? Independentemente do resultado das eleições legislativas, qualquer governo vai precisar de ter uma agenda nacional de inteligência artificial, que não é uma agenda do Estado, não é, porque tem de contar com o contributo do Estado, mas com o contributo também das instituições de ensino superior, da academia e dos privados, das empresas. Vou-vos só dar este exemplo. Há uma área muito crítica que tem a ver com a questão do talento e da formação e das qualificações nestas áreas. Não estou só a falar de inteligência artificial, podemos estar a falar das áreas de engenharias, matemáticas, e, portanto, nós precisamos ter pessoas formadas nestas áreas. Para aqui vão concorrer os esforços das instituições de ensino superior, sim, portanto, entidades, a maior parte delas são públicas, mas também de muitas empresas que já têm atualmente, ainda ontem estive a participar numa ação feita por uma empresa privada que está basicamente a reconverter pessoas, no caso para a área da inteligência artificial, e este esforço de formação e de qualificação também deve ser consagrado, agregado na Agenda Nacional de Inteligência Artificial. Mas deixa-me só perceber uma coisa, estavas a falar, por exemplo, dessa solução que transcreve, isso é o quê? Isso é desenvolvido pelo Estado ou é desenvolvido por uma empresa privada e o Estado depois subcontrata esse serviço? Temos várias soluções. Temos soluções que são desenvolvidas também por entidades públicas. Outro exemplo de uma instituição... Mas essa, por exemplo, que deste esse exemplo, eu não vou dizer qual é que é a entidade privada que desenvolve, mas sim, são entidades privadas. Não me interessa a entidade, foi feito por uma entidade privada. Sim, creio que sim. Creio que sim. Não é tenho que eu conheço aqui várias startups que estão a fazer produtos semelhantes. Lá está, agora, quando... Estão a fazer a mesma coisa. Estão a fazer esse produto. Claro, e esta solução, por exemplo, também já existe em alguns serviços do Ministério da Justiça. O que é que eu acho que faz sentido? Desde logo o Estado, eu acho que tem de dar o exemplo, é pensar numa solução
que possa ter utilidade para, já agora, outras unidades locais de saúde no país inteiro, Claro. não é só naquela, e para outras áreas governativas. Exemplo, os tribunais também terão utilidade nesta solução. Sim, mas aí já tinham que treinar um modelo que vá perceber a linguagem do tribunal, não é? Yeah. Sim, mas Mas o essa é princípio uma é o questão que mesmo. se aplica para tudo, mas Sim. aquela solução fará sentido também na área da justiça e provavelmente na área da educação também. E, portanto, O caso, só para o caso dar... é semelhante, não é? De facto. E, portanto, nós temos noção do que é que existe para conseguirmos otimizar os investimentos que o Estado vai fazer e para conseguir também, dessa forma, melhorar a forma como o Estado funciona, porque eu acho que a inteligência artificial tem aqui esse potencial. Uhum. E qual é que tu vês que deve ser o balanço entre... Mas há pouco era para dizer, e também há entidades públicas, por isso é que eu, por exemplo, visitei a Universidade de Évora, que tem uma unidade de investigação que também tem soluções criadas, ou seja, no caso, desenvolvidas por uma entidade pública. Portanto, nós temos entidades privadas e entidades públicas atualmente a criar. O que eu queria perceber era, tu falaste em coisas que são desenvolvidas pelo Estado e coisas que são desenvolvidas pelos privados, não é? Qual é que é o balanço que tem que ser feito aqui? Ou seja, que tipo de coisas é que deveriam ir para ser o Estado a desenvolver, não é? Por exemplo, um software de transcrição para o juiz enquanto está no tribunal a falar e depois sair quase uma ata, não é? Do que é que aconteceu ali. Isso faria sentido ser o Estado a fazer ou faria sentido o privado? A mim parece-me que faria sentido um privado. Depende também das competências que tem o Estado, não é? Porque se as entidades têm uma unidade de competências próprias, investigação pode desenvolver uma solução deste género. se calhar está a perguntar mais no sentido de poder haver algumas áreas que são mais sensíveis do ponto de vista de informação, será por isso? Pois não sei, Então por aí fazer, sei lá, na área da defesa ou na área... Eu tentava pensar, por exemplo, na área tributária, não é? Portanto, um agente de inteligência artificial com quem o cidadão pode falar e retirar dúvidas sobre questões tributárias, IRS. por exemplo, não é? Poderia haver empresas privadas a fazê-lo, mas é do interesse do Estado que os cidadãos estejam informados, então poderia ser uma coisa que faria sentido fazer. Tal como nós temos no nosso Estado, temos um Estado que tem uma parte que é social e uma parte que é mais dos privados, não é? Portanto, saúde. Nós olhamos para a saúde como deve estar no Estado. A educação, né? É uma mistura, tens Estado e tens privado. Na inteligência artificial também vai haver áreas desse género. Há coisas que deviam estar nas mãos do Estado, que devem ser geridas pelo bem público, e há coisas que devem ter um mercado, não é? E portanto deve haver competição entre empresas. Tens alguma ideia de onde é que tu traçarias a linha nesse sentido? Depende do que é que nós estivermos a falar, ou seja, a questão dos dados é crítica, naturalmente. Um dos projetos mais emblemáticos da Agenda Nacional de Inteligência Artificial, apesar de nós não termos lançado a agenda, há iniciativas que estavam em curso e que já iam fazer parte da agenda, que estão a ser executadas, até porque algumas delas nós conseguimos que tivessem ainda financiamento de PRR e, portanto, obviamente têm de ser executadas. Nós temos o compromisso até ao próximo ano de 2026. E uma das iniciativas mais conhecida é o nosso LLM, o Amália, que está a ser desenvolvida por várias instituições de ensino superior, todas elas públicas. Também foi um sinal que quisemos dar de reconhecimento à qualidade do nosso sistema científico e tecnológico, que de facto tem muita qualidade, e o nosso objetivo é que no final, portanto, o projeto tem 18 meses, começou em janeiro, oficialmente em janeiro, e o nosso objetivo é que nós consigamos usar o nosso LLM para aplicá-lo à administração pública. Exemplo, o caso que me estava a dar, das dúvidas de finanças, de fiscalidade. Ou, por exemplo, um aluno que queira fazer perguntas sobre os conteúdos de português, de matemática, de geografia, de história, e que, enfim, é preciso que o assistente responda corretamente, sob pena depois as respostas não terem utilidade ou poderem induzir em erro e o aluno ir dar na preparação para um teste, para um exame, afinal aquelas respostas não são as adequadas. Ou, por exemplo, nós conseguimos apoiar a nossa rede de consulados espalhada pelo mundo. Muitos portugueses têm dúvidas e em vez de estarem a ligar ou a mandar um e-mail para o consulado, conseguirem fazer perguntas a um assistente. Isto é possível se nós utilizarmos o nosso LLM e o treinarmos, porque isto vai permitir melhorar a eficiência da administração pública e os serviços que nós prestamos aos nossos cidadãos. Porque não usaram há montes de LLMs open source
não é? Que podem ser utilizados, na verdade estás a dizer, para usar um LLM, por exemplo, nos Os ministérios dados ficam com quem? No caso desses modelos? se forem modelos open source, que possam correr nos servidores dos negócios estrangeiros, podem ficar no Estado, não é? Se forem modelos open source, não podem ser os OpenAIs da vida e os Geminis da Google. O facto de nós termos um LLM vai proteger, desde logo, a soberania também da nossa língua, porque é uma preocupação que nós temos, da nossa cultura e da nossa identidade enquanto país, e nós conseguimos, e é esse o trabalho que está a ser feito pelos investigadores, treinar o nosso modelo com os dados corretos, verdadeiros, que correspondem exatamente às questões que estão a ser colocadas, e dessa forma nós vamos conseguir disponibilizar um conjunto de serviços aos cidadãos. Exemplo, nós já temos, por exemplo, hoje em dia, uma assistente no gov.pt, que é atualmente o portal único dos serviços digitais, e que, por exemplo, nesse caso, responde sobre cerca de 2.300, mais 2.300 serviços que existem disponíveis. E, portanto, o nosso objetivo é conseguir, no futuro, utilizar o nosso LLM para criar soluções em vários departamentos da administração pública. Mas a dúvida é a seguinte, efetivamente, até que ponto é que quando nós estamos a criar um LLM específico, se nós estamos, de facto, ou seja, se é necessário em termos de nós defendermos a nossa soberania, temos que criar um LLM específico. Claro, e basta ver o que os outros países estão a fazer todos. Nós não estamos a inventar a roda, basta olhar aqui para o caso espanhol, para o caso dos nórdicos. O nosso único problema é que vamos um bocadinho tarde, mas vamos a tempo de desenvolver. E é também uma forma, eu há pouco mencionei, eu acho que é importante destacar, de nós conseguimos preservar a nossa identidade e a nossa cultura, a nossa poesia, a nossa literatura, a nossa música, que se perderia ou se perde nesses modelos que há pouco falou, que são usados em todo o mundo e que nós conseguimos desta forma preservar. A área de inteligência artificial está a evoluir muito rápido. Claro. E, portanto, e as empresas que estão a gastar muito dinheiro a desenvolver modelos base e novas arquiteturas e coisas diferentes na área de inteligência artificial têm muito dinheiro, têm muito talento e evoluem muito depressa. Eu acho que a grande questão das pessoas que ficou aqui foi o Estado a trabalhar numa tecnologia de ponta, não é? E o comentário seria na gíria, quando acabar já temos inteligência artificial noutro patamar, não é? E eu acho que é esse um bocado do receio. Para mim, por exemplo, não ficou muito claro o que é o Amália, não é? E eu acho que a ideia de já dizer... tenha ficado mais claro depois de ter dado eu digo mais as estes pessoas, exemplos. mais numa lógica técnica, ou seja, quando se fala um LLM Amália, eu acho que o que vocês estão a dizer, o que o Estado está a dizer, é nós vamos desenvolver um modelo base novo, não é? Não, estamos a aproveitar, estamos a fazer sinergias com projetos que já tinham sido executados. Portanto, é por isso que em muito pouco tempo conseguimos logo ter a versão beta. Certo, mas nós não queremos competir com essas grandes empresas. Claro, não, vocês... é esse então, no fundo, não é esse o objetivo, como é no evidente. Fundo, o que vocês estão a fazer é buscar efetivamente LLMs que já foram desenvolvidos, que são open source, e treiná-los e fazer um fine-tuning para que fale bem português. Não, nós estamos a utilizar... Tem que ser, não pode ser de outra forma. O arquivo.pt diz. e estamos em conversações com outras entidades, enfim, não quero aqui não precisas falar. Não, dentro da administração pública já tivemos, por exemplo, conversas com a Lusa, que tem um acervo enorme. Portanto, o nosso objetivo, atenção, os dados, a curadoria dos dados é crítica e, portanto... Certo, mas isso está tudo bem, nós estamos alinhados. A questão é, do ponto de vista tecnológico, a base que lá está é uma base de open source que existe e que já foi desenvolvido, porque para desenvolver isso são precisos milhares de milhões sim. E são precisos recursos tecnológicos computacionais que no nosso país não existem. Estamos a tirar partido do supercomputador de Barcelona, onde o Estado português tem uma participação. Pois. E vamos ter, é um dos projetos que também faz parte da nossa Agenda Nacional de Inteligência Artificial, vamos ter uma fábrica de inteligência artificial. Foi uma candidatura apresentada por Portugal, Espanha, Turquia e Roménia, uma candidatura de cerca de 197 milhões de euros e que vai reforçar a nossa capacidade de computação, que, como diziam, é uma questão crítica. Mas o próprio projeto do Amália, se eu não me engano, é financiado, são cerca de 6 milhões. 5 milhões e meio de euros. Pois, lá está,
É que a questão é essa, é que só a comunicação para a malta mais techy, obviamente malta 5.5 milhões de euros não dá para fazer um modelo base, não é? E, portanto, o que estamos aqui a fazer é um fine-tuning daquilo que são os modelos base já desenvolvidos e treinados que é em cima de computação muito... Atenção, sim, que é o que faz sentido. É o que faz sentido. Não fazia sentido estar a fazer de raiz, isso era impossível. Sim, eu acho que houve um bocado a tendência, especialmente quando foi anunciado o Amália, de certas pessoas que conhecem desta área dizer, isto não faz sentido nenhum, agora vão fazer um LLM português, não estão a fazer um LLM, estão a treinar Estamos a um utilizar LLM. o trabalho que já tinha sido feito com o Glória, e é assim, o nosso objetivo foi dizer que era um projeto a 18 meses, a primeira, e portanto houve de facto muita contestação, houve algumas críticas também. Eu acho que houve má comunicação desse ponto de vista, ou seja, eu acho que o erro, mas isso é natural quando as pessoas não estão dentro da matéria. Sim, portanto, a comunicação tem que ser feita mais para um público geral. Exatamente, ou seja, a comunicação foi feita de forma em que se dava a ideia que se ia desenvolver um modelo português. O Amália era um modelo, não é? E é um modelo português, não para é, que isso não fique, não haja dúvidas. Utilizar... Não, escuta, o que nós vamos ter é um LLM. Vai sair um modelo português. Vai funcionar Fala e em responde português. Em língua portuguesa. Claro, exatamente. Mas do ponto em de vista língua portuguesa, de português de Portugal. Certo, mas e treinado com dados que nós temos, que são dados fiáveis e que vão também por isso dar as respostas adequadas para as aplicações que nós queremos que o LLM tenha. Mas isso vai acontecer, tudo bem. Só que isso é estamos diferente. E estamos de acordo com isso. E estamos todos de acordo que é o caminho certo. Agora, a comunicação que foi passada e aquilo que as pessoas pensaram, as conclusões que tiraram dessa comunicação, é que ia ser desenvolvido um LLM português de base, em termos tecnológicos. E as pessoas não acreditaram nisso. Portanto, não acreditaram porque não seria possível. E também não faria sentido Nem faz sentido nenhum. Um orçamento de 5,5 milhões de euros, não dava para treinar nada. Só se fosse mais uns zeros valentes à frente. Mais uns 3 ou 4 zeros. Pois. Portanto, mas o caminho que está a ser seguido é o caminho correto. Sim, e depois o objetivo é também disponibilizar. Dizer só para que fique claro. Nós temos de ter noção que houve investimentos feitos, eu há pouco falei da questão do supercomputador, o investimento que fizemos em Barcelona, o Decalin lá em cima, em Guimarães, os investimentos que temos feito em termos de formação nestas áreas, nomeadamente através da FCT, não são 5 milhões e meio de euros apenas, ou seja, nós até aqui fizemos investimentos significativos e que devem ser rentabilizados e otimizados agora para o desenvolvimento do Amália. Mas se nós tivéssemos uma coisa de raiz, não era 5 milhões, nem 50 milhões, nem 500 milhões. Era talvez 5 mil milhões.